Tem lugares onde as pessoas conhecem seus representantes pelo nome, sabem onde moram, os encontram na rua, dividem alegrias, dificuldades e também cobranças. É nesse ambiente que muitos aprendem que administrar não significa apenas executar obras ou organizar contas públicas. É, antes de tudo, lidar diariamente com expectativas, decisões difíceis e a responsabilidade de transformar necessidades em prioridades. Nossa série especial apresenta homens e mulheres que pretendem disputar cargos públicos nas eleições de 2026, buscando compreender quem são, quais experiências carregam e como enxergam os desafios da sociedade. Nosso convidado de hoje tem 49 anos e nasceu em Timóteo. É filho de José Juvenal de Paula e Ana Lima de Paula. É casado com Aparecida Ferraz de Paula, com quem tem 3 filhos. Comerciante, construiu sua trajetória em Jaguaraçu, onde exerceu 4 mandatos como prefeito. Apaixonado por trilhas de moto, também presidiu o Consaúde, período em que acompanhou a expansão da atuação do consórcio e da oferta de serviços de saúde para os municípios da região. Não saia daí, já já você vai saber quem é o nosso convidado especial de hoje. O Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Toda a trajetória pública começa muito antes da primeira campanha. Ela nasce nas experiências da vida, no trabalho, na família, nas escolhas e principalmente na forma como cada pessoa enxerga os problemas da comunidade onde vive. Conhecer essa caminhada ajuda a compreender não apenas o político, mas também o cidadão por trás do cargo. É com esse propósito que recebemos hoje Márcio Lima de Paula, comerciante, ex-prefeito de Jaguaraçu por 4 mandatos, ex-presidente do Consaúde e pré-candidato a deputado estadual pelo PRD. Márcio, seja muito bem-vindo. Prazer te receber aqui no Começo de Conversa. Eugênio, é uma satisfação estar aqui com vocês aqui. É um prazer, né, poder ter essa boa prosa aí no começo de conversa para todos os telespectadores aí do programa. Bacana. Você vem lá Você foi prefeito de Jaguaraçu. Isso. Onça Grande. Onça Grande. E tem onça por lá, não? Tem bastante Tem onça. E não é caso de pescador, não. Tem mesmo? onça na cidade, lá então. próximo, lá tem relatos, né? E consegue. Estamos muito perto do Parque Estadual do Rio Doce, né? Então, um corredor ecológico formidável ali, o corredor. né? Então, assim, na zona rural tem relatos, sim, de onça, anta, né? Eu brinco mais porque silvestres. Caratinga é terra do cará, vem do cará. E a maioria que não sabe nem o que é um cará, porque a gente não viu, mas devia ter muito. Jaguaraçu está muito próximo de Timóteo. 30 quilômetros, é isso? Menos de 30 Menos de quilômetros, 30. mas Já pertenceu a Timóteo? não. Não. É mais velho do que Timóteo. É mesmo? É. Interessante. Eu achei que tivesse. Uhum. Se bem que Timóteo deve ter vindo na época da corrida do aço mesmo. Ali, Isso. né? Jaguaraçu já está mais tempo lá. Quantos habitantes? 3.500 habitantes. 3.500. É. Município pequeno, Isso. mas que tem problema de todo jeito, né? Porque também tem menos dinheiro, porque tem isso também, né? Quanto menor o distrito, o município, menos dinheiro ele recebe. O que te levou para a política? 4 vezes prefeito de Jaguaraçu. O pessoal gosta de você, com certeza. A política, eu acho que na vida tudo, eu coloco as coisas muito assim, acho que é propósito de Deus, porque eu saí de um cenário que não tinha nada a ver com política, nunca tinha sido político, não tem político na família. Pai, avô, nada disso. Não temos. Eu fui o primeiro político da família. Disputei a primeira eleição em 2008. Então, fui eleito em 2008 e reeleito como candidato único em 2012. 2012. Isso. E como eu falei que eu fui o primeiro candidato da família, em 2012, na minha eleição única, um outro irmão foi chamado para disputar a política numa cidade que ele morava, que era Corgo Novo, que é a terra natal dos meus pais. Também. Ailton disputou a eleição lá em 2012, também foi eleito. Tivemos a oportunidade de ter os mandatos juntos de 2013 a 2016. Ailton reelegeu em 2016, foi até 2020 e eu fiz a sucessão em Jaguaraçu em 2016, né? Começou 17 até 20. Eu voltei a disputar o terceiro mandato em 2020.
quando um outro irmão foi chamado também para a vida pública, para ser candidato em Marliéria, bem ao lado de Jaguaraçu. Tivemos o privilégio também de ser os 2 eleitos e reeleitos agora em 2024. Então, somos 3 irmãos prefeitos, mas comecei a puxar a fila. Você está no seu mandato, então? Você está licenciando para poder ser... Renunciei um mandato para ser candidato a deputado. Depois de prefeito por tanto tempo, né, e ver as grandes dificuldades dos municípios e ver que o Estado precisa ter um braço mais forte junto ao nosso município, à nossa região. Então, esse foi o propósito. Acho que a gente precisa ter uma representatividade maior aqui na nossa região. Tá, deixando a política de lado, como você se define? Quem é Márcio Lima? Márcio Lima é o pai de família, né? O marido, o esposo, o empresário, né? A pessoa que temente a Deus, que gosta de fazer o bem e que gosta de pessoas. Bacana. Você lida em que área do comércio? Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Meu pai teve um problema renal aos meus 12 anos de idade. Eu era o caçulo desses 3 irmãos prefeitos, eu sou o caçulo dos 3. Então, quando eu tinha 12 anos e meio, meu pai teve um problema renal que ficou acamado, ficou debilitado. Então, foi quando nós 3, os 3 irmãos, começamos a trabalhar em bares à noite para ajudar, né? Estudando de manhã e trabalhando à noite para ajudar a sustentar a família. Logo em seguida, a gente conseguiu começar um empreendimento de pré-moldado de concreto, fabricação de laje, de blocos, de manilhas, e aí a coisa, graças a Deus, caminhou bem. Do pré-moldado passou a transportadora e de transportadora passou a construção civil. Hoje a gente atua também com construção civil. E continua fabricando ainda os blocos? O pré-moldado parou. O pré-moldado parou. Isso. E isso lá em Jaguaraçu? Isso em Timóteo. Timóteo e Jaguaraçu. A empresa, nós começamos em Timóteo, né? O início da empresa foi Timóteo, mas por questão de espaço, de terreno, ela depois foi sediar, e foi até por isso que eu fui para Jaguaraçu. A empresa teve uma mudança de área, de endereço, e fomos para um local que era Jaguaraçu. E aí começou o vínculo com a cidade, através da empresa. E que gera emprego, né? Isso, emprego e renda. Bacana demais. O que te motiva a renunciar, você renunciou ao mandato, né? Para tentar ser deputado estadual. Você já falou aí que vê as dificuldades dos municípios. Mas, quer dizer, você está num cargo, você tem mais 2 anos. 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses como prefeito. Está abrindo mão disso. Você está abrindo mão de um conforto, vamos chamar assim. Isso. Porque é um município que você já conhece, você já está lá e fala, vou arriscar para poder ver se eu ajudo mais, é isso? Eugênio, eu acho que na vida tudo tem o chamado. Então, é até difícil a decisão, a gente largar o conforto para ir para um outro desafio que não vejo grande lucratividade, porque o que você vê são deputados migrando para prefeito. É raro acontecer o contrário. Mas eu vejo que depois de ser prefeito por 4 mandatos e vejo a dificuldade, a distância que nós temos do governo do estado e do governo federal, eu acho que a gente precisa comprar uma briga dessa. Nós precisamos de ter alguém na nossa região e seria muito bom, muito importante se a gente tivesse mais deputados estadual, federal, se nós pudéssemos ter senador da nossa região, governador, pode ter certeza que nós iríamos avançar muito. Então, o que me leva a fazer isso é acreditar que a gente possa fazer algo diferente, e vejo que a vida é muito passageira. Comecei menino na política, né? Já estou há quase 20 anos na política, já o tempo passou muito depressa. E não adianta daqui a alguns anos eu olhar para trás e falar que eu poderia ter feito isso, mas não tive a coragem de fazer. E o Jaguaraçu certamente tem aquele deputado que passa por ali, que ajuda. Deve ser uma situação parecida com a de Caratinga, porque Caratinga também há muitos anos não faz um deputado. Sim. Então todo mundo vem aqui tirar voto. Então você tem aqueles que de fato vêm aqui, tiram os votos e mandam emenda, mandam ajuda, e tem aqueles também que conseguem o voto aqui e você nunca mais tem nem notícia dele, porque não aparece aqui mais, né? E a região lá deve ser parecida com isso. Eugênio, nós estamos dentro da mesma região, a nossa macro-região é a mesma, nós estamos dentro da macro-região do Vale do Aço, que é composta por 35 municípios, né?
e acho que nós temos que potencializar e brigar por uma região. Não tem um deputado só de Caratinga, um deputado só de Ipatinga, um deputado só de Fabriciano. Acho que tem que ter um deputado da nossa região, porque eu ele sendo acredito aqui muito. da região toda, Eu acredito muito no potencial, né, da gente ter alguém mais próximo, e vou te dar alguns exemplos, de deputado que não só manda emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela faz toda a diferença para o prefeito, para o vereador, para a entidade. Mas o que nós temos perdido muito aqui é com os projetos regionais. Isso que eu estou querendo colocar. Nós temos perdido muito com os projetos regionais. Projetos esses que a gente vê que os deputados normalmente levam para a região deles. A gente vota num deputado lá de Belo Horizonte. Se tiver que ampliar um hospital, construir um novo hospital que seja regional, SUS, ele vai fazer para a região dele. Se nós falar numa nova faculdade federal, num curso profissionalizante, ele vai levar para a região dele. Então, defendo muito essa bandeira. E acho que nós aqui que estamos mais perto, nós temos que brigar por uma região mais forte, uma região que consiga trazer investimento, que consiga ter o braço forte do governo do estado e do governo federal. E sem falar que tem aquele deputado ainda que nem região tem, né? Porque tem o deputado que é o deputado da rede social, né? É o deputado que não defende uma cidade, não defende uma bandeira, defende alguns pensamentos na rede social, turma toda vota nele e não faz essa conta. Quer dizer, o que virá de benefício para a minha cidade, para a minha região? É o que nós temos que falar com o nosso eleitorado, né? Que na hora de votar, pense bem, porque quando a gente vê a questão de falar na eleição, no voto, muita gente às vezes não dá valor, fala que não está confortável para votar, que às vezes nem vai votar. Mas, gente, nós perdemos muito, nós estamos num país, num estado, né, que é político, o nosso mundo ele é político. Tudo, né? Uma rua que nós passamos depende da política, o serviço de saúde depende de política, né? As empresas dependem da política, porque se as políticas não vão bem, né, consequentemente nós vamos ter um país, um estado, um município mais fraco. Quando as políticas públicas vão bem, a gente tem a oportunidade de ter, né, serviços melhores. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos voltar para o segundo bloco. Já quero deixar uma questão aqui para você voltar respondendo para nós. Porque existe uma descrença generalizada com a política, infelizmente, por conta mesmo de alguns políticos. Mas a gente sabe que a política é necessária. Então, eu quero deixar essa pergunta para você. Primeiro que você falasse para a gente exatamente o que levou o Márcio Lima para a política. Porque você já foi prefeito 4 vezes, é o primeiro da família, mas alguma coisa tem que ter despertado isso. E se você acredita na política mesmo como força de mudança? Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, bate-papo sensacional. Estamos conversando aqui com o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, Márcio Lima. Já foi prefeito 4 vezes da cidade de Jaguaraçu. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, Márcio Lima. Mas vamos lá naquela pergunta que nós deixamos aqui. Primeiro, o que te levou de fato para a política, o que despertou? E se você acredita na política como força de mudança? Professor, realmente sim, porque eu acho que a única forma da gente transformar, né, o nosso país é com políticas públicas e com políticos que realmente sejam comprometidos com a vida pública. Eu posso falar isso, né, por ter tido 4 mandatos praticamente consecutivos. Ninguém é prefeito 4 vezes, né, se não tiver uma boa sintonia com a população. E 4 vezes sempre com um percentual de voto grande. A última eleição agora, o 4º mandato, a sobra de voto foi maior do que a votação dos 2 candidatos que disputaram comigo. Então isso é muita gratidão por ter tido a eleição única, né, sem candidato na disputa, porque realmente entenderam e viram que não tinha como disputar pelo alto índice de aceitação. E isso comprova que a gente tem mesmo o respeito pela coisa pública. E uma cidade, igual foi falado, uma cidade com recurso pequeno, mas com boa gestão. Índice de saúde lá atinge 95% a 97% de aceitação da população. Que bom. Serviço de educação com excelência, tivemos lá premiação lá, né?
como o melhor índice, um dos melhores índices de alfabetização infantil. As nossas crianças entrando nos anos iniciais, né, alfabetizadas. Que bom. Isso é motivo de comemoração. E acho que a gente tem que estar, quem realmente se propõe a fazer, que faça direito, que a gente consiga trazer o Estado, né, o governo federal, que possam também prestar serviço de qualidade e a gente tirar, assim, essa rejeição que tem tido tão forte na política. Também. E entrar na política, como é que foi isso? Teve alguém que falou assim, você vai ser nosso candidato. Um grupo falou, vamos juntar, nós precisamos de assumir. Como é que foi isso? Te falar que não teve, foi um convite. A ex-prefeita, que foi a Celinha, prefeita Celinha, foi de 2000 a 2008. Foi 2 mandatos. Foi 2 mandatos. Numa conversa, uma vez eu era construtor na cidade, construindo, fazendo muitas obras na cidade, com muita gente, né, muitos colaboradores da cidade trabalhando conosco na construtora. Ela chegou para mim um dia e falou, seu Márcio, por que você não entra na política? O pessoal gosta de você, o pessoal que trabalha fala bem, né? Você tem muito trabalho aí, a empresa tem uma responsabilidade social aqui, o pessoal gosta de você, por que você não entra na política? Eu falei, Célia, eu vim para vereador aqui, até achei que tinha o candidato, falei, eu vim para vereador, não compensa, é muito desgaste, eu estou com meu negócio engrenado. Falei, não, eu estou falando para você me substituir para você ser o candidato do grupo. Eu falei assim, mas eu não tenho... Eu mal falava, eu era muito tímido, sou ainda, mas era mais tímido ainda, né? Mas aí parece que foi trabalhando isso, a gente foi conversando, levei a proposta para a família, para os irmãos, né? E isso foi caminhando que eu não sei te explicar, mas quando eu assustei, eu estava dentro do mandato e dentro da política. É bacana e é bom você trazer essa experiência sua, porque assim, tem muita gente que está nos assistindo e ouvindo e que tem medo, o pessoal tem medo, o pessoal fala, não vou entrar, porque você vira telhado, né? É um trem complicado, e família não deixa, mulher acha ruim, filha não quer. Mas é preciso que as pessoas boas entrem na política, né, Márcio? Se as pessoas boas não entrarem na política, tem aquele que quer a política simplesmente para se promover, para tirar proveito da política. E quando tem esse tipo de pessoa que entra na política, pode ter certeza que o povo sente demais, porque não tem serviço público prestado. Nós vamos ter um serviço de saúde de péssima qualidade, nós vamos ter uma educação que vai faltar recurso, porque o grande problema do país nosso não é recurso para as prefeituras, para o Estado, para a União. O grande problema do nosso país é corrupção. E corrupção em todos os lados, né, bicho? Todos os lados. Não tem nem escolha para falar que é de A, B ou C, porque é impressionante, é algo que precisa ser combatido mesmo. Você nasceu em Timóteo, não é isso? Foi para Jaguaraçu por conta do trabalho e acabou virando, se tornou cidadão honorário de Jaguaraçu, né, com certeza, mas você tem parente na região aqui, né? Conta para nós aí. Tenho. A nossa raiz é aqui da região, Bom Jesus do Galho, né? Córrego Novo, né? O pai, a mãe, Então, assim, temos raiz aqui, né, na região e grande carinho com toda a região aqui. E até acabei de falar que nós temos que fortalecer. A nossa região tem que ter representação forte, que a gente busque apoio, né, do governo do estado, do governo federal, para a gente conseguir implantar mais equipamentos públicos aqui. Você vê quando a gente olha Caratinga, foi justamente a falta de... Eu não vou nem falar uma representação forte, mas de alguém daqui ou da região para defender. Caratinga é uma cidade aqui da região que ficou fora da Sudene. Então você vai, que os vizinhos estão da Sudene, Piedade está na Sudene, Inhapim está na Sudene e Caratinga fora. E aí você vê o reflexo disso. Eu acho que é injustiça. A região da Sudene, ela foi criada lá por Vale do Jequitinhonha para aquela região que é menos, realmente a gente reconhece que é menos favorecida. A região seca, árida, né, que não tem investimento, que não tem empresa. Então foi feito um projeto muito bacana, que era para dar um equilíbrio naquela região que sofria, né, que a população não tinha emprego e renda. E aí foi criada a região da Sudene. Na região da Sudene tem, né, benefícios fiscais, né, as empresas que se instalam na região da Sudene, eles vão pagar menos impostos. Há lá dentro o Banco do Nordeste,
O Banco do Nordeste empresta dinheiro subsidiado à taxa de 4% ao ano, com carência de 2 anos para pagamento. Então, isso para desenvolver aquela região é muito bom. Mas aí o que acontece? A política trouxe a região da Sudene até Teoflotone. A política trouxe agora essa região de Governador Valadares, foi até a porta de Ipatinga, que foi até o NAC, virou aqui por Inhapim, né? Inhapim, passou, e circulou deixou Caratinga fora, deixou né, o Baporanga, deixou várias outras cidades fora, como deixou também para lá outras cidades. Com isso, a gente vê que está desidratando as nossas regiões aqui e privilegiando outras. Enquanto as regiões que estão dentro da área da Sudene, elas vão criar musculatura, elas vão ter mais investimento, né? Até as prefeituras têm maior vantagem. As prefeituras recebem os recursos mais rápido, têm maior investimento, porque está dentro da região da Sudene. As empresas são privilegiadas. Então, o que está acontecendo com a nossa região se não tiver um equilíbrio? Enquanto as regiões que estão fora da Sudene vão desidratar, vão perder né, potência, as outras vão ser elevadas. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio na política e até alguém que realmente faltou representante na nossa região. Com certeza. Eu queria terminar esse bloco, mas eu queria falar, antes de a gente passar para o terceiro, eu queria falar sobre a onça. Tem um portal bonito lá em Jaguaraçu, e eu sei que o artista que fez é um portador de deficiência, um artista bacana, parece que é paraplégico, né? Conta para nós essa história aí. O nosso portal né, de entrada da cidade de Jaguaraçu é um portal maravilhoso. E o nome Jaguaraçu é Onça Grande. Então nós temos lá um artista lá que fez a proposta de fazer a escultura de uma onça e realmente entregou uma belíssima escultura. Bacana. Foi a primeira escultura que ele fez em concreto armado. E nós vamos mandar fotografia para vocês terem aí, que realmente ficou belíssima. Bacana. É um ponto de turismo na cidade, que quem passa pelo portal de Jaguaraçu tira foto do lado da onça grande, né? Então ficou muito bom e interessante que valoriza o artista né, local, né? Formidável. É bacana demais, valorizou o artista e criou um portal. O portal é uma coisa bonita, a entrada da cidade, né? Porque eu falo que várias cidades aqui da região tem, Caratinga não tem. Caratinga você sabe que é terra do Ziraldo, terra do Agnaldo Timóteo, sem falar em outros importantes, a Mira Leitão, o Rui Castro, são vários, Zé de Alencar morou aqui. Mas se você pegar esses dois, um cantor e o artista mais reconhecido do mundo, é para ter 2 portais nessa BR, né? Um com as imagens do Ziraldo, outro do Agnaldo Timóteo, dando boas-vindas para a cidade, né? Mas uma hora vocês vão fazer aqui. Parabéns, porque o portal melhora aspecto de chegada na cidade. Jaguaraçu também tem uma história bacana, que é a terra do Zé Maia, a terra da Elke Maravilha, que também são ilustres, né, que já moraram na cidade de Jaguaraçu. Muito bem, Márcio, vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar para o terceiro bloco, já deixando a pergunta para você. Quando você olha para essa região aqui toda, pegando Jaguaraçu para baixo, Caratinga, Bom Jesus, quando você olha essa região aqui, quais são as principais demandas que você percebe que a população tem e de que forma você poderia colaborar com isso? Não sai daí, bate-papo sensacional, já nós voltamos com mais Márcio Lima. Já. Olá, estamos de volta, agora com o último bloco do Começo de Conversa. É você que chegou aí agora, ainda acompanha o final do bate-papo sensacional. Nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado estadual pelo PRD, Márcio Lima, que foi prefeito de Jaguaraçu por 4 mandatos. Eu faço questão de repetir isso, porque esse é um marco difícil de bater, viu? Eu já vi ser reeleito, já vi o sujeito depois voltar, e aí ele não vai para a reeleição, mas 4 vezes ainda fez sucessor. Isso. Não fez sucessor no meio dos dois? Fizemos sucessão. Então, eu fiz a pergunta no começo aqui, eu faço um complemento nela agora, dentro dessas demandas que você percebe na região, já considerando também a sua experiência com a saúde. Você foi presidente do consórcio de saúde, o Consaúde. Aproveita para falar sobre isso para nós, tem uma palavra. Professor, tem um trabalho muito forte na área da saúde, sempre que destacou, né? O que mais destacou em todos os meus mandatos é o trabalho prestado na área de saúde, que
Eu tenho a tranquilidade de falar com o povo de Jaguaraçu e eles confirmam. É mais rápido marcar uma consulta especializada em um exame dentro da Secretaria de Saúde do município de Jaguaraçu do que num plano de saúde. Então, graças a Deus, temos excelência e tratamos a nossa população com muito respeito, dedicação e fazemos isso com muita pontualidade. Bacana. A experiência que eu tive no Consaúde, fui presidente do Consaúde por 4 mandatos também. Tá bem. Nos meus 2 primeiros mandatos, eu tive a minha primeira experiência no Consaúde, que foi os 2 últimos anos dos primeiros mandatos. Eu fui presidente do Consaúde no ano de 2015 e 2016. Nesse período que eu presidi o Consaúde durante 2 anos, eu peguei um consórcio de 12 municípios e elevamos ele para 17 municípios. Ofertamos muito mais consultas, exames e cirurgias para os municípios consorciados. Meu mandato acabou, fiquei 4 anos fora, né, da política, do mandato e também do Consaúde. Quando eu fui eleito pela 3ª vez, voltei novamente a colocar o meu nome à apreciação, que é uma eleição entre os prefeitos para ver quem vai ser o presidente, quem vai administrar o consórcio. Coloquei o meu nome à disposição em 2020. E foi por unanimidade que os prefeitos falaram, não, mas pode ir, não tem outro, é você mesmo, porque o consórcio perdeu na sua saída. Você deixou um consórcio com 17 municípios, pegou de 12 para 17 e ele voltou para 13 municípios. Os municípios estão sem esperança no consórcio, pega novamente. Peguei esse consórcio em 2021, um consórcio que tinha uma execução orçamentária de 7 milhões. Mas devia quase 3 milhões para o prestador de serviço, para médico, né? E tinha uma inadimplência. O consórcio atendia em torno de 20 mil pessoas por ano. Então comecei a fazer gestão desse consórcio, chamamos os prefeitos, apertamos sobre a questão de inadimplência dos municípios, os municípios andaram, corrigiram, pagaram o consórcio em dias, pagamos os fornecedores também em dia e começamos a fazer gestão, que é o que a gente faz nas empresas. Bacana, Comecei a fazer gestão e aí nós conseguimos ter preços lá imbatíveis no Vale do Aço. Entreguei o consórcio agora em 2026, em abril, com 26 municípios, o qual eu tinha pego com 13. Cresceu muito. O consórcio que tinha uma execução orçamentária de 7 milhões foi para 136 milhões de execução orçamentária. O consórcio que atendia 20 mil pessoas passou para 250 mil pessoas. Então, assim, teve um ganho muito grande nessa prestação de serviço do consórcio para os municípios. Passamos a atender muito mais. Inclusive, atendemos aqui a cidade de Caratinga, aqui perto do Baporanga, Imbé, né? A cidade de Entre Folhas, Vargem Alegre, toda a região que está consociada conosco lá no consórcio. E sabe por quê? Por causa da viabilidade que o consórcio oferta para as prefeituras. Nós conseguimos entregar para as prefeituras a condição de realmente eles poderem marcar os exames, as consultas para a população, coisas que normalmente teriam dificuldade. Ou o preço seria muito acima se fizesse isso separadamente. Quando o doutor Giovanni, que é prefeito aqui, que filiou-se ao consórcio ainda no meu mandato lá, ele deu um exemplo, ele falou, Márcio, quando eu vi a tabela de preço que o Consaúde pratica com os municípios aqui da região, eu não tive dúvida, eu tive que também pertencer a esse consórcio, porque enquanto eu pagava R$900 de uma ressonância, no Consaúde é 300, falei, em vez de eu atender uma pessoa, eu passo a atender 3. Se eu tiver que mandar 10 pessoas para fazer ressonância, eu mando 30 com o mesmo recurso. E desse jeito vai no exame de colonoscopia, que é 1/3 do valor que se pagava, e vários outros, né? Então, essa é a viabilidade. E é isso que o SUS tem que fazer, entregar a viabilidade e atender toda a população. E aí, com essa experiência, como deputado estadual agora, como é que você enxerga essa região? O que pode ser feito? Eu vejo a grande oportunidade da gente cobrar mais para a nossa região. Veja bem que nós tivemos aqui o acidente de Mariana. Isso. Caratinga foi atingida porque está na calha do Rio Doce. Caratinga vai até o Rio Doce do mesmo jeito que as nossas outras cidades também vão até o Rio Doce. Então nós estamos dentro da calha do Rio Doce. Nós fomos atrás do governo buscar recursos para construir um hospital para atender SUS, para atender a nossa população, dentro de uma área atingida. O
O governo federal disponibilizou para nós 20 milhões para construir um hospital. Esse hospital, esses 20 milhões, vai ser construído um hospital dia, um hospital para cirurgias eletivas. Mas veja o que é a força política. Teófilo Otoni e Valadares conseguiram 200 milhões para construir os hospitais. Teófilo Otoni tem uma unidade já construída para alta complexidade e também para exame de imagem, com o dinheiro da Calha do Rio Doce, com o dinheiro de Mariana, que não vem até a Calha do Rio Doce. Eu até parabenizo os representantes de lá que conseguiu esse feito, mas nós aqui precisamos de representação também para ter essa condição de chegar até o governador do estado, até o presidente e falar o que motiva uma região que não foi atingida, conseguir 200 milhões para fazer uma construção de um equipamento para atender a população. E a que foi atingida 20. A região que foi atingida conseguiu 10% do recurso que as outras conseguiram. Então, isso que me motiva na educação. Por que a gente tem cidades que são polo de faculdades federais e a nossa região não tem essa oportunidade? Como que a gente não consegue equipamentos para a nossa região? Então, é isso que me motiva, é isso que nós temos que brigar, lutar para que a nossa região possa receber equipamentos públicos, seja ele na saúde, seja ele na educação, nas áreas de esporte que tem uma carência imensa, na segurança pública. Hoje é um grande gargalo. O nosso governo do estado tem que investir mais em segurança pública, tem que investir em tecnologia, porque o crime cada dia está se organizando mais. O crime, ele investe em tecnologia. Se o governo não investir também em efetivo, colocar o número de efetivo, né, de policiais suficientes e em equipamentos, né, de inteligência aí, nós estamos perdidos. Muito bem, Márcio, nós sempre está acabando. Eu vou só fazer uma pergunta rapidinho, a resposta é rápida, é sim ou não, porque eu acho que eu vou fazer mais uma constatação, porque pela sua experiência já como prefeito, 4 vezes, população satisfeita, dirigiu o consórcio por quantos anos? 8 anos. 8 anos. População satisfeita com a saúde. Lá em Jaguaraçu, com certeza, o munícipe precisar de uma consulta com um especialista, ele vai lá no posto e consegue marcar, ou ele tem que ficar procurando vereador para pegar bilhetinho, para escrever, para achar, para mandar para ele. Fala a verdade. Pode olhar 100%. O adversário, o vereador adversário, ele faz os procedimentos na mesma data de todo mundo, porque não tem fila. Bacana. Não tem fila. Isso mesmo. Então a gente consegue atender todos. É porque as cidades costumam submeter a população a isso, né? Tem dinheiro, tem saúde, mas você tem que depender de alguém que faz um boletim, que você fica devendo favor para ele, para poder, como se aquilo não fosse. Mas isso é maldade, né? Eu acho que a política tem algumas coisas que é para companheiro, sim. Na política a gente sabe que quem trabalha, quem está envolvido, quem quer se envolver na política e quem tem pretensão de cargos e tudo tem que se envolver. Mas saúde, educação, né? Bacana. Assistência social não pode ter política, né? Porque aí é desumano. Parabéns, viu? Você tem um minuto para as suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Deixar um recado aí para quem está nos assistindo na internet e na TV. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com você, professor Eugênio. Gostei muito do programa, tá? Obrigado. E achei muito válido, proveitoso e de grande importância para todos, né? Os telespectadores que estão vendo esse programa. É a oportunidade que a gente tem de falar de temas, de assuntos de muita relevância. Falar de políticas públicas, a gente tem que falar com os telespectadores da importância que a política é na nossa vida. Não tem nada sem política, tudo envolve a política. E que tenhamos, então, a oportunidade de escolher políticos que têm história, que tenham realmente propósito de entregar serviço público, de trabalhar para a população. Políticos que tenham demonstrado na sua trajetória a competência, a luta contra a corrupção, que é o grande problema, né, da nossa sociedade, e que possamos sim fazer política séria, política de verdade e atender a população com serviços melhores. E aí a todos aí, eu gostaria de deixar um recado que acompanhe as nossas redes sociais. Márcio Lima de Paula está lá no Instagram, entra lá, começa a seguir os nossos trabalhos, né? E vamos aí para um novo rumo, vamos fazer políticas públicas de qualidade. Muito bem, Márcio, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui. Boa sorte aí na caminhada. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você,
O nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.